Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Weldo Cavalcante. Essa aula é destinada ao nono ano. Vamos aqui apresentar alguns passo a passo para você resolver radiciações com exponenciação em forma de fração. Fique ligado aí, assista os vídeos. Se você não assistiu o vídeo de introdução à radiciação, volte nesse canal alguns vídeos atrás. Você vai ter esse vídeo também. E ainda mais eu quero apresentar aqui para você também a respeito das atividades que você tem que postar. Está aqui na sua sala do Google Class. Vamos lá, o professor vai apresentar aqui para você a tela. Só um minutinho. Vamos no passo a passo aqui. Aqui dentro, vai começar a apresentação aqui. Aqui dentro do Google Class, você vai ter o seguinte, você vai ter aqui as suas turmas, tá certo? Então aqui eu vou entrar aqui no nono B, essa é uma aula para o nono ano, como eu disse. Aqui no nono você vai ter diversas coisas postadas aqui, e aqui em atividades você tem o seguinte, você tem matemática, tá certo? Então, aqui em matemática você vai ter cada um dos links, ou seja, cada uma das atividades a serem entregues, tá certo? Então você tem que desde a primeira atividade postada até a última, todas elas estão abertas ainda, é importante que você coloque todas em dia, tá certo? E cada uma delas também tem atividade que você tem que responder. Então é só clicar em cima para responder a atividade, ok? Tem as instruções de como é para fazer a atividade e tal. Existe um videozinho aqui de como funciona a raiz de uma raiz, tá bom? Para o professor voltar aqui então. Então, para isso, nós vamos pegar aqui a nossa apostila e conversar um pouquinho sobre ela. Potenciação e radiciação com radicais. Então, existe aqui alguns exemplos, tá certo? Existe aqui alguns exemplos. O exemplo que a gente tem aqui é o seguinte, ó, observe o cálculo abaixo, raiz quinta de 3 elevado a 4 é quanto? Ou seja, está elevado a 4, ou seja, eu repetir o que está dentro do parênteses 4 vezes. Então ficou raiz quinta, ó, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3, raiz quinta de 3. Ou seja, está sendo multiplicado durante 4 vezes. Se está sendo multiplicado durante 4 vezes, então isso é raiz de quinta com 3 elevado a 4. Ok? E assim sucessivamente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vou colocar um pouquinho maior aqui para quem está no celular, dá para enxergar. Ó, então, raiz quinta de 3 elevado a 4 é igual a raiz quinta de 3 elevado a 4 aqui dentro, tá vendo? Esse 4 aqui, então, ele ficou aqui dentro do radicando. Raiz quadrada elevada ao cubo. Raiz quadrada elevada ao cubo é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 elevado ao cubo, certo? Isso fica, então, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes 2. Esse 2 elevado a 2 é 4 e a raiz de 4 é 2, ou seja, então esse 4 aqui sai para fora em forma de 2, porque 2 ao quadrado é 4 e a raiz de 4 é 2. Aqui nós temos também raiz quadrada de 3 elevado ao cubo. Quanto que é isso, professor? Ó, esse raiz cúbica de 9 ao quadrado é quanto? Então, ó, vai ser raiz cúbica de 3 ao quadrado. Por quê? Porque 9 é 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado. Isso elevado a 2 fica igual a raiz cúbica de 3 ao quadrado vezes 2. 2 vezes 2, 4. Então, raiz cúbica de 3 elevado a 4. Ok? Isso é igual a raiz de 3 vezes raiz cúbica raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 3. Esse 3 elevado a 3 assim, ó, era 4, tá vendo? Era 4, então ficou 3 e aqui tem 1. Ou seja, 3 elevado a 3 vezes 3. É 3 elevado a 4. Então esse 3 aqui ao cubo, ele vai sair para o lado de fora, ou seja, vai cortar com o radical, ficando 3 que multiplica a raiz cúbica de 3. Ok? 4 que multiplica a raiz quinta de 3, elevado ao cubo, elevado a 3. Então vai ser 4 ao cubo, ó, o 4 está para lá de fora, e essa raiz aqui, o 3 vem para dentro aqui, como já dissemos. Então 5 elevado a 3, raiz quadrada de 5 elevado a 3. 4 ao cubo é 64, e a raiz quadrada de 5 elevado a 3 é o quê? 5, que desce para lá de fora, ó, ficou 5, que multiplica, raiz de 5. Isso vai dar 320, raiz de 5. E por último, nós temos aqui
raiz de 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 2 vai ficar quanto? Vai ser multiplicado por raiz de 2, raiz de 3 vai ser multiplicado por raiz de 3, e raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de 2. Ou seja, esse daqui é exatamente um produto notável. Você vai ver um pouquinho adiante alguma coisa sobre isso. Observando aqui ainda, eu tenho raiz quadrada de 2 elevado a 2, 2 que multiplica a raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de 3, mais raiz cúbica elevada ao quadrado. Então, isso vai dar o quê? 2 mais 2 raiz de 6 e multiplica mais 3. Isso é 5 mais 2 raiz de 6. Ok? Temos aqui algumas outros radicais ainda, radical de radical, a gente vai fazer também daqui a pouquinho. Mas vamos às nossas perguntas, nossas primeiras perguntas. A primeira pergunta que a gente tem aqui é a seguinte. A primeira pergunta, ela é o exercício 34, o exercício 35. Então, vamos ao nosso exercício 34. Ele está assim, ó, raiz quadrada, vamos usar um recurso aqui na lateral. Raiz quadrada de 15 elevado ao quadrado, né? Então, raiz de 15 elevado ao quadrado. Então, só um minutinho, deixa o professor voltar aqui. Vou utilizar um recurso aqui com vocês. Tá? Vamos lá. Ok. Então, estamos aqui nessa apresentação na lateral aqui. E aqui o professor vai tentar resolver com você aqui cada uma dessas questões. Tá bom? Deixa eu só ajustar o enquadramento aqui certinho. Tá? Isso, na nossa câmera aqui. Tá bom? O professor está filmando na lateral aqui. Então, primeira pergunta que você tem aí é exatamente essa daí. Então, vai lá no exercício 34. O exercício 34 está assim, ó. Exercício 34, tá? Tá assim, ó. Letra A. Quanto que é raiz de 15 elevado a 2? Essa é a nossa pergunta, certo? Letra B. Quanto que é raiz cúbica de 3 elevado a 3, certo? Aí, essas aqui são só as aplicações da anterior. O professor vai fazer também a letra F. Tá? Então, você faz as outras, vocês fazem as outras, e a letra F o professor vai fazer. A letra F está assim, ó. Quanto que é 2 raiz cúbica de 3 elevado a 4? Certo? É exatamente isso aqui que a gente tem. Então, vamos responder. O professor ver se está tudo enquadrado certinho aqui. Beleza. Ok. Então, ó. Quanto que é raiz quadrada de 15 elevado a 2? Raiz quadrada de 15 elevado a 2 vai ser o quê? Esse raiz de 15 multiplicado duas vezes, ou seja, então vai ficar raiz de 15 vezes raiz de 15, certo? Raiz de 15 vezes raiz de 15. O que é a multiplicação de duas raízes iguais assim? Então vai ficar raiz quadrada de 15 vezes 15. Se você fizer aí rapidinho no papel, na calculadora, você vai encontrar que isso aqui é 225. Vai ficar raiz quadrada de 225. Ou seja, o próprio 15. Tá? Se você tirar a raiz quadrada de 225, vai dar 15, porque 15 vezes 15 é 225. Raiz cúbica de 3 elevado a 3. Então vai ficar o quê? Vai ficar raiz cúbica de 3 multiplicado por raiz cúbica de 3 multiplicado por raiz cúbica de 3. Ok? Então observe que os radicais são iguais, tá bom? Vai ficar o quê? Raiz cúbica de 3 que multiplica 3 que multiplica 3. Isso é igual a raiz cúbica de 3 elevado a 3. Ou seja, está multiplicado 3 vezes aqui. Lá,
esse cara de dentro com esse de fora aqui, nós temos resultado 3, certo? Ok. Então, o resultado aqui ficou 3 do lado de fora. Beleza? Então, vamos à nossa letra. Na nossa letra F aqui, nós temos o seguinte, ó, 2 raiz cúbica de 3 elevado a 4. Então, como que vai ficar isso aqui pra gente? Vai ficar o seguinte, ó, 2 elevado a 4. Já aprendemos na de cima, né? Já aprendemos na de cima. Vamos repetir ela 3 vezes, certo? Multiplicado por esse cara aqui repetido 4 vezes, ou seja, raiz cúbica de 3, que multiplica 3, que multiplica 3, que multiplica 3. Não era 4 vezes aqui o radical? Bom, então, isso daqui vai ficar como, professor? Isso daqui vai ficar assim, ó. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é quanto? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 é? Isso, vai dar 16. Vai dar 16. E multiplica raiz cúbica de 3 elevado a 4. Só que a gente vai colocar elevado a 4 porque eu quero 3 aqui, ó. Então eu vou juntar esses 3 aqui, eu vou colocar assim, ó. Raiz cúbica. Esse 3 ficou restando aqui, ó. Esse último aqui. Bom? Então, esse radical, ou seja, o radical corta com esse 3 aqui, eu tiro um 3 desse pode fora. Então vai ficar o quê? 16 que multiplica 3 raiz cúbica de 3. Finalizando, então, 16 vezes 3, né? 10 vezes 3 é 30. 6 vezes 3 é 18, então deu 48, certo? Então eu tenho aqui o valor 48 e raiz cúbica de 3. Então eu tenho o valor 48 raiz cúbica de 3. Então, professor, vou colocar aqui embaixo aqui, ó. 48 raiz cúbica de 3. Ok? Então tá aqui o valor bem certinho aqui pra gente. Tá bom? Espero que ficou bem facinho de você entender. O professor vai voltar aqui, tá bom? Eu vou voltar na tela principal aqui para falar sobre os outros exercícios. Só um minutinho. Ok, então vamos agora ao nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício é o exercício 35. Aí você faz os outros do 34. Nosso próximo exercício é o exercício 35 e o 36. Então vamos, professor, anotar aqui do lado o exercício 35. Acompanhe aí também na sua apostila. Bom? Acompanhe aí também na sua apostila. O nosso exercício 35. O exercício 35 está assim, ó. Raiz, letra A do 35 é raiz de 7 mais raiz de 3 elevado ao quadrado. E a letra B é 3 menos raiz de 7 elevado ao quadrado. Bom? Ok. E aí eu já vou anotar o 36 aqui também no cantinho, porque o 36 é A igual a x à quarta mais x ao quadrado mais 2 para x igual a menos raiz de 3. Ok. Beleza. Deixa o professor compartilhar então a tela com vocês aqui também. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui, apresentar uma janela. Uma janela.
Ok. Então vamos ajustar aqui para que você consiga ver daí. Então, o exercício 35 diz assim, ó. Letra A. Raiz de 7 mais raiz de 3 ao quadrado. Então, aqui a gente tem uma propriedade. Qual é a propriedade, professor? Da multiplicação distributiva. O professor vai ensinar aqui primeiro multiplicação distributiva e a gente vai aplicar em cada uma daquelas ali, tá certo? A multiplicação distributiva, ela funciona assim, ó. Ela funciona da seguinte forma. Você tem um termo qualquer, que a gente vai chamar aqui de termo A, tá? Termo A mais termo B ao quadrado. Quanto que é isso, professor? Ó, isso é exatamente o quê? A mais B multiplicado por A mais B. Então, tem um segredo. Como eu tenho aqui elevado ao quadrado, eu multipliquei duas vezes, certo? Então, isso aqui vai ser a multiplicação do seguinte, ó. Vai ser esse multiplicado por esse multiplicado por esse, ok? O B multiplicado pelo A e o B multiplicado pelo B. Então, vamos lá? A vezes A, eu posso colocar, ó, vou colocar aqui embaixo. A ao quadrado. A vezes A é ao quadrado, certo? A vezes B, eu posso multiplicar, é A vezes B. B vezes A, mesma coisa. A vezes B ou B vezes A, né? A vezes B. E B vezes B é B ao quadrado. Então, a resposta disso aqui é o quê? A ao quadrado. 2AB, ó, porque A e B tá junto, ó, mais 2AB mais B ao quadrado. Certo? Então, essa é a distributiva que a gente vai fazer a partir de agora naquelas de cima ali. Bom? Então, vamos lá. Raiz de 7 mais raiz de 3, ó. Raiz de 7 mais raiz de 3, que multiplica raiz de 7 mais raiz de 3. Bom? Vamos usar a mesma propriedade que nós utilizamos lá embaixo. Raiz de 7 vezes raiz de 7, então vai ficar raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 7 vezes raiz de 3, vai ficar mais raiz de 7 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 7 é a mesma coisa da primeira. Mais raiz de 3 vezes raiz de 7. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Então, mais raiz de 3 ao quadrado. Beleza? Então, quanto que é raiz de 7 ao quadrado? 7 vezes 7 é 49. Então, vai ser raiz de 49. Mais raiz de 7 e raiz de 3 aqui, ó, eu tenho 2, né? Eu tenho esse e esse daqui. Ou seja, então vai ficar 2 que multiplica. 7 vezes 3 é 21. Então, deu raiz de 21. Tudo bem? Ó, 7 vezes 3 é 21. 7 vezes 3 é 21. E quanto que é a raiz de 3 ao quadrado? Raiz de 3 ao quadrado é 9. Então, vai dar mais raiz de 9. Raiz de 49 é 7. Então, ficou 7. Raiz de 9 é 3. Então, mais 3. Mais 2 raiz de 21. 2 raiz de 21. Ok? Então, 7 com 3 é 10. Então, ficou 10 mais 2 raiz de 21. Tá? Bem no passo a passo, bem devagarzinho mesmo. Vamos fazer a B também. Vamos fazer essa letra B. 3, ó, primeiro termo, segundo termo. Termo A, termo B. Então, tem aqui A que multiplica A que multiplica B, B que multiplica A e B que multiplica B. Tá bom? Ó, exatamente o que nós fizemos aqui embaixo. Certo? Então, vamos lá, vamos fazer aquela questão B ali. Deixa eu dividir aqui. Então,
3 que multiplica 3 menos raiz de 7 ao quadrado. É isso que a gente vai fazer agora. E quanto que é esse valor de 3 menos raiz de 7 ao quadrado? Vamos descobrir aqui quanto que é esse nosso valor. Só um minutinho, deixa eu ajeitar o zoom aqui. Ele está meio desfocado. Isso, agora ficou bom. Então vamos lá. Então eu tenho aqui 3 menos raiz de 7 que multiplica 3 menos raiz de 7. Pronto. Certo? Vamos fazer a distributiva agora. 3 vezes 3, 9. Ó, multipliquei aqui, ó. 3 vezes 3, 9. 3 que multiplica menos raiz de 7, menos 3 raiz de 7. Menos 7 que multiplica 3, de novo, ó, menos 3 raiz de 7. Então, o negativo vai para o número da frente. Menos raiz de 7 vezes menos raiz de 7 dá menos com menos é mais. Então, mais raiz de 49. E agora eu já terminei. 9 menos 3 com menos 3 é menos 6 raiz de 7. Raiz de 49 é 7, então mais 7. 9 com mais 7 é 16. 16 menos 6 raiz de 7. Ok? Bem tranquilo pra gente aqui. Beleza? Então tá aqui resolvidos os exercícios 34, 35 e o exercício 36, nós vamos responder ele agora com você. Olha o exercício 36 como que é, bem tranquilo aqui pra gente resolver. Ele pede que no lugar de cada x você substitua isto, menos raiz de 3. Então vamos substituir o menos raiz de 3? Então aqui você tem menos raiz de 3 elevado a 4. Beleza? Mais menos raiz de 3 elevado ao quadrado. Mais 2. Raiz de 3 elevado a 4 é quanto? É ele multiplicado 4 vezes, nós já aprendemos. Quando está fora aqui, vai aqui dentro, né? Então vai ficar menos, né? Ou seja, está multiplicando aqui, ó. Esse menos aqui vai ficar menos raiz de 3, multiplicado por menos raiz de 3, menos raiz de 3, multiplicado por menos raiz de 3. Você fez só isso daqui para você entender qual que é o processo. Bom? Ó, menos raiz de 3 elevado a 2, fica menos raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Certo? Sinalzinho de mais aqui no meio. Então aqui nós temos mais 2 no final. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 3 é 81. Então deu aqui menos com menos é mais com menos é mais. Então, deu mais raiz quadrada de 81. Mais 3 vezes 3 é 9, menos com menos é mais, então mais raiz de 9. Mais 2. Raiz de 9 é 3. Subir aqui um pouquinho para dar certinho de ver aí, ó. Raiz de 9 é 3. O 2 eu abaixo ele. E a raiz de 81 é quanto? Isso, é 9. 9 vezes 9 é 81. Então deu 9 mais 3, 12. 12 com mais 2, 14. Beleza. Tudo bem respondidinho aqui. Bom? Então ficamos por aqui com a nossa aula. Próxima aula nós continuamos as nossas atividades.